Olá, bom dia. Eu sou o Alexandro. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a constelação familiar. Queremos trazer um pouco sobre a sua origem, quem é o seu fundador e também quais são os críticos e aqueles que defendem esta linha de pensamento que é a constelação familiar, e também nos perguntar se ela pode ser considerada uma ciência ou não. Inicialmente, é necessário que nós compreendamos o que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela consiste numa abordagem terapêutica que foi fundamentada por um homem chamado Bert Hellinger, um alemão, na década de 1990, e ela tem como justamente o grande objetivo analisar dinâmicas familiares que muitas vezes influenciam na vida de muitas pessoas. Nesse sentido, ela busca resolver e compreender essas dinâmicas familiares e como que essas situações que essas determinadas pessoas viveram influenciam hoje na sua vida. Bert Hellinger acreditava que as pessoas elas não somente herdavam a genética, ou seja, nós não só herdamos de nossos familiares, de nossos pais, a genética, mas também nós herdamos aquilo que nos é oferecido para além desta genética, que seriam características que nos mostram que nós estamos inseridos dentro de um sistema familiar. Nesse sentido, Bert Hellinger começa a sua carreira como sacerdote católico. Ele era um padre jesuíta e depois, à medida que o tempo foi passando, ele foi se engajando em diversas abordagens terapêuticas, incluindo a psicanálise e a terapia gestáltica. E nesse sentido, ele analisa as tradições, sobretudo das sociedades das tribos indígenas, e a partir disso ele busca fundamentar a constelação familiar a partir da ideia da cura indígena e também a partir da ideia de que dentro do sistema familiar há heranças que nós recebemos dos nossos descendentes, assim como acreditavam os povos indígenas. E nesse sentido, ele coloca essa grande ideia de que nós herdamos algo dos nossos pais, dos nossos familiares, e a partir disso é algo que nos afeta dentro da nossa vida. Ou seja, há muitas coisas em que determinados comportamentos do homem, do indivíduo, em que a partir disso ele pode explicar através de situações que ele tenha vivido. Não à toa, a constelação familiar, ela busca, através disso, uma sessão de constelação familiar, busca encontrar ali nos representantes personagens da família, para que a pessoa possa voltar àquela determinada cena, voltar àquela determinada situação, para que a partir daí ela possa de fato buscar caminhos e respostas para aquele trauma, aquela dificuldade. No entanto, a constelação familiar é preciso que a gente coloque como pergunta: ela pode ser considerada ciência ou não? Diante disso é que existem várias críticas que vão ser feitas a ela, porque justamente se coloca em dúvida se ela pode ser considerada científica ou não, levando em consideração que por vezes ela é baseada na subjetividade de cada pessoa que é constelada, ou seja, não tem uma rigorosidade a qual é estabelecida e pedida pela ciência. E nesse sentido, Rafael, quais são as críticas que são feitas a esta teoria da constelação familiar?
Pois bem, a constelação familiar ela tem atraído muitos admiradores nos últimos tempos, como também muitos críticos, principalmente destacando os profissionais da área da psicologia e da terapia, que questionam essa validade e os fundamentos teóricos da constelação familiar. Primeiramente, o primeiro ponto a criticar é a falta de base científica, a ausência de evidências empíricas que sustentam a eficácia. E essas evidências empíricas são essenciais para validar qualquer forma de terapia. Então, se a constelação familiar não tem essas evidências empíricas, como ela pode ser considerada também uma terapia? Um segundo ponto, que pode ser considerado também é a superficialidade e a simplificação. O método tende a simplificar questões complexas, Ele tende a, por vezes, não seria no caso banalizar, mas não dar tanta importância a questões complexas do problema da vida familiar, da vida emocional, E com isso, então, a simplificação ela pode levar à desconsideração dos fatores importantes. Ela pode levar você deixar de lado fatos importantes que vieram a acontecer na vida do paciente, com contextos sociais, históricos, contextos individuais. Então isso também gera um grande perigo para a constelação familiar levando essa crítica também. Um outro ponto é o risco de recriar aquele trauma, Então esse risco de retraumatizar ou expor os indivíduos a dinâmicas familiares dolorosas, principalmente sem o acompanhamento de profissionais adequados. Essa questão pode ser que gere mais danos emocionais ao paciente do que se não tivesse realizado, por vezes, a constelação familiar. E por fim, mas não menos importante, a questão ética, Pergunta-se, questiona-se se os facilitadores eles têm formações necessárias para poder lidar com questões tão complexas, questões tão delicadas da vida do paciente. No livro que foi nos apresentado, o livro Que Bobagem, ele defende uma abordagem mais crítica, uma abordagem mais fundamentada em relações práticas. Então, é vital considerar as consequências da intervenção realizada na vida dos pacientes e, principalmente, a responsabilidade dos profissionais da área, Perceber que a constelação familiar, ela por vezes pode ser que gere este questionamento a respeito se os profissionais da área que atuam, que constelam os seus pacientes, eles têm formação adequada para isso. Então, perante isso, eu apresento a vocês as principais críticas da constelação familiar, mas como eu disse no início, tem também atraído muitos admiradores. Então, João Vitor, explique para nós, quais são os pontos fortes da constelação familiar e quem a defende? Então, Rafael, a técnica da constelação familiar a partir de Bert Hellinger, que é o fundador, o criador da constelação, ele observa como a dinâmica da família,
né, com que as famílias em suas dinâmicas, as suas gerações vão sendo constituídas e a maneira de vivenciar. E a partir de enfatizar, né, diversas circunstâncias, diversos traumas, ele começa então a enfatizar essa importância de reconhecer a ordem, né, da família para a cura. Ou seja, né, dentro da família, quando que um filho quer assumir o lugar de pai ou a filha assumir o lugar de mãe, ele coloca que isso pode gerar uma desunião, uma confusão dentro da família. E como isso, a partir da constelação familiar, o filho e a filha assumindo o seu lugar, posicionamento como filho, ele vai assim entrar num processo de cura assim da sua família. E também tem o Weber, né, que vai nos dizer, né, discípulo de Heidegger, que o conhecimento se expande a partir da pessoa com quem ela conversa com o constelador ou com outra pessoa, na qual fazem esse caminho de aprofundamento da sua história familiar, de sua convivência. Ele consegue então expandir as suas ideias, suas noções e promover-se assim um workshop sobre a sua vida, né? Um workshop sobre a sua história, conhecendo-se a si mesmo e também colocando-a em prática. Às vezes, o estalar do acontecimento, quando a pessoa toma conhecimento, consciência disso, pode levar assim a dar essa cura, colocá-la em prática. Depois, Issa Sparer, né, psicóloga e que é coautora de diversos livros sobre o tema também da constelação familiar, né, que vai colocar a constelação familiar como um auxílio para os usos práticos e terapêuticos, né? Coisas que talvez a psicologia não consiga chegar, a constelação familiar, através da sua técnica, da sua prática, consegue estar atingindo de uma forma inconsciente. E também Alfredo de Souza, né, um terapeuta brasileiro, né, que ao aplicar a abordagem em diversos contextos sociais, ele fala que resolve conflitos. Ou seja, às vezes conflitos que eu tenho com o outro dentro da sociedade pode ser assim gerenciado de uma maneira mais fácil a partir do conhecimento, de termos a consciência de traumas que podem ter acontecido dentro de nossas famílias, né? Ter acontecido há gerações, há décadas atrás. E também Maria Louise, né, von Frass, que é uma psicóloga influente e analítica. Também ela vai contribuir para o entendimento, né, das dinâmicas familiares através do inconsciente coletivo. Né? A partir deste consciente que vai criando as lembranças da pessoa, e ela vai colocando então assim a cura, vai buscando assim dentro da história da pessoa, dentro da história do seu paciente, do constelado, ele vai achar então a sua benéfica, a sua cura. Nesse sentido, a partir daquilo que foi apresentado, nós podemos perceber que a constelação familiar tem muitas críticas, inegavelmente, como o Rafael apresentou, sobretudo perante a questão da sua cientificidade, se de fato ela pode ser considerada ciência ou não. E muitos acreditam que ela não pode ser considerada ciência, justamente porque depende de uma subjetividade de cada indivíduo, cada homem e mulher que é constelado, constelada. E diante disso, ela não pode, por vezes, ser aplicada em todos os casos, ou seja, não pode ser universalizável. E com isso, ela não tem um critério e não se encaixa, por vezes,
na rigorosidade científica. Porém, mesmo diante disso, nós também podemos afirmar que ela tem ganhado espaço na sociedade contemporânea e também tem mostrado a sua importância, como o João bem trouxe, tem ajudado muitas pessoas, a partir do sentido de que ela objetiva trazer à luz estes padrões familiares disfuncionais que, por vezes, atrapalham para que as pessoas possam viver, ou seja, por vezes a constelação familiar ela serve como uma ferramenta que ajuda essas pessoas, homens e mulheres, para que a partir desses traumas, a partir daquilo que eles conseguem enxergar e trazer à tona diante da própria vida e da própria história, possam se trabalhar e de fato alcançar o crescimento pessoal. Por hoje é só aquilo que temos a apresentar e agradecemos a atenção de vocês.